Meus irmãos, feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesta manhã e sempre. Amém? O tema da mensagem desta manhã é a importância e a influência do nosso caráter. Definições gerais sobre caráter e sua formação. O que é o caráter? Caráter é a expressão habitual das qualidades que distinguem uma pessoa da outra. Isso é caráter. Caráter é o triunfo de nossa determinação sobre nossa inclinação. Não devemos dizer: cada pessoa é o arquiteto da sua própria sorte, mas cada homem é arquiteto do seu próprio caráter. O caráter de Deus. Iremos ver sobre o caráter de Deus. O amor e o ato de dar são duas das características de Deus. Com frequência a Bíblia descreve a Deus chamando de o amante, o doador. Isso é verdade. Pois lá em São João capítulo 3, verso 16, está a maior prova de amor que a humanidade já pôde testemunhar. Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um mundo em trevas é o contraste, o contrário do grande amor que Deus manifestou através de Jesus Cristo para a humanidade. Nós iremos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, e o capítulo é o 3. Iremos ler 9 versos a princípio, para daí então extrairmos algumas lições sobre o nosso caráter e a influência que há no nosso caráter para a vida do cristão, para a vida das pessoas que estão sempre nos observando. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, os versos de 1 a 9. Quando todos encontrarem, nós vamos fazer uma breve oração. E só lembrando a você que o irmão falou aqui bem rapidinho sobre o culto, está programado e você não pode perder o JA, o culto jovem, a partir das 4h30 aqui na igreja. Como foi avisado no último, a responsabilidade desse culto está com o pequeno grupo do irmão Eugênio. Então você não esqueça de vir para o culto a partir das 4h30 da tarde. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos fazer uma oração. Querido Deus, nesse momento, Senhor, nós já te agradecemos porque até aqui tem falado conosco, através das mensagens que foram apresentadas na escola sabatina. O teu Santo Espírito tem movido o nosso coração para compreender, e queremos pedir que esse Santo Espírito continue conosco, para que nesse momento, através da mensagem da tua palavra, os nossos corações sejam preenchidos e possamos sair daqui na certeza de que tivemos um encontro contigo. Nos abençoe e abençoa a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. 3, 1 a 9 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ignorantes, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas
e consegue cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo, porque James e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que a palavra do Senhor tenha lugar em nossos corações. Nos últimos dias, esta é a primeira frase que iniciou o texto. Nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, isso quer dizer que Paulo, quando escreveu a Timóteo, já tinha a convicção que nós estávamos vivendo os últimos dias. Ainda que a presença do mal não seja uma característica exclusiva dos últimos dias, sem dúvida, a atividade crescente do princípio do mal, relatada lá em Apocalipse capítulo 12, verso 12, faz com que o desenvolvimento progressivo da depravação chegue à sua intensidade máxima nesses tempos finais. Está no limite, até o ponto que o mundo esteja envolto em trevas. Nossa civilização artificial está fomentando males que destroem os sãos princípios da palavra de Deus. Os costumes e modas se acham em guerra contra a natureza. As práticas às que eles obrigam e as condescendências que formam estão determinando rapidamente a resistência física ou deteriorando a resistência física e mental e trazendo sobre a raça humana insuportável fardo. Está difícil viver nesse mundo. Está difícil carregar o fardo. Muito difícil. A intemperança e o crime, a doença e a miséria também encontram-se por toda parte. É um texto que está em Ciência do Bom Viver, na página 125. É o que nós estamos presenciando. A resistência física e mental, quanto aos princípios, quanto às ordens dadas pela palavra de Deus. O não se encontra em outro tempo tão grande resistência como agora. Irmãos, a cada dia que se passa, as coisas vão diminuindo. Olha, nós estamos como exemplo evangelistas. Antigamente se fazia uma base, quem já trabalha como evangelista sabe, de que quando você tinha uma presença de 100 pessoas, 30 pessoas tomavam decisão para o batismo. A cada 10 crentes. E hoje, irmãos, essa média está totalmente reduzida. Isso por causa da resistência. A resistência dos corações humanos que estão afetados pela influência do mal. As pessoas não estão dando mais crédito à palavra de Deus. As pessoas não estão querendo mais saber de Deus. Cada um por si, e assim se vai levando a vida. Homens amantes de si mesmos. Homens que são amantes de si mesmos. Nós vimos no texto, verso 2. Não existe nada de mal em amar-se a si mesmo. Não existe. E mais, a Bíblia pede que nos amemos a nós mesmos. Lá em São Mateus capítulo 19, verso 19. Diz que nós devemos amar a nós mesmos. Porém, aqui o texto expressa a ideia de um amor irregular. De um amor que é pecaminoso, sendo traduzido pelo melhor por homens egoístas. São homens egoístas. São pessoas cujas vidas estão centradas em si mesmo. Pessoas que não pensam nos outros,
pessoas que só pensam em si, no que é melhor para cada um. E só buscam satisfazer os seus desejos pecaminosos. Desejam que seus impulsos sejam satisfeitos, suas vontades sejam feitas quando e como lhe aproveitam. Quando e como quiserem. O egoísmo marca o início de uma série de excessos e de erros da forma de viver. Pessoas egoístas vivem de uma forma errada. Quando a pessoa abriga egoísmo em seu coração, tudo o que faça em seu viver diário estará voltado para a sua autossatisfação. E isso conduz a um estilo de vida distorcido e autodestrutivo. Mas tem sido alvo de Satanás levar os homens a pôr o eu em primeiro lugar, entregando-se ao seu controle. E nós sabemos disso, desenvolvendo um egoísmo que enche o mundo de miséria, de lutas, pondo os seres humanos em desavença uns com os outros. O egoísmo é a essência da depravação. Sabemos que é devido a se terem os seres humanos submetidos ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade de Deus. Conselhos sobre mordomia cristã, página 24. O egoísmo é a essência da depravação. E devido a se ter os seres humanos submetidos ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Repetindo para memorizar. Intemperantes. Verso 3. Intemperantes. Pode ser traduzido como sem controle. Quantos irmãos? Quantos entre nós? Quantos dentro da sociedade estão sem controle? Agora, sem controle do quê? São pessoas que não têm autocontrole, são governadas por impulsos pessoais e não por princípios. Por impulsos pessoais e não por princípios. Muitos dos seres humanos de hoje não têm governo sobre si mesmos e tampouco sobre os seus apetites. É por isso que nós vemos no noticiário a cada dia que passa, as pessoas se tornam mais e mais obesas. As estatísticas em todos os países estão sendo, cada dia que passa, elevadas. As pessoas estão aumentando o peso, estão engordando, estão ficando obesas. Muitos seres humanos de hoje nem têm governo sobre si, mesmo tão pouco sobre seus apetites, chegam a ser como um automóvel, diz o texto, que tem alguma peça que controla a direção quebrada, indo perigosamente de um lado a outro sem poder se controlar, ou ser controlado. A intemperança destrona a razão. Segue-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Satanás deleita-se na guerra, pois essa excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as mais vítimas engolfadas no vício e sangue. Conselhos sobre Saúde, 460. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais, morais, concedidas por Deus ao homem com inapreciável dom. Diz assim, se torna impossível o homem apreciar as coisas de valor comum e de valores eternos. Através da condescendência sensuais, busca ele apagar a alma todo o traço da semelhança com Deus.
o desejado de todas as nações, e a página é 122. Quando olhamos o mundo que nos rodeia, podemos afirmar que existe por todos os lados intemperança no comer, por todos os lados, no beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas. Aqueles que fazem grandes esforços para realizar determinada quantidade de trabalho em dado espaço de tempo e continuam a trabalhar quando o seu discernimento lhe diz que deveria repousar, jamais lucrarão, só se enfadarão. Eles estão vivendo com um capital emprestado, estão gastando as forças vitais de que irão necessitar no futuro. Conselhos sobre saúde, página 99. São os intemperantes, são aqueles sem controle. Mas o verso 4 fala: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Os prazeres se refere àquelas coisas que vão contra a nossa relação com Deus e que, portanto, são destruidoras da espiritualidade. Aí é a definição dos prazeres. São destruidoras da espiritualidade. Ou seja, o prazer destrói a minha e a sua espiritualidade. Essas pessoas não somente são inimigos do bem, mas estão dominadas pelo amor aos prazeres. Os que são amantes de si mesmos naturalmente irão atrás de deveres antes de sujeitar-se aos santos pedidos de conduta que Deus aprecia, que Deus requer, que Deus quer que você e eu façamos. Agora o texto diz aqui nos lugares celestiais 346: Satanás usa a sua influência para abafar a voz de Deus e a voz da consciência, e o mundo age como se estivesse sob o controle. Diz mais: os homens o escolheram como seu líder, e mais, absortos em esquemas de prazeres e entretenimentos, por fim, por aquilo que perece. Mais amigos prazeres e que amigos de Deus. Eu não sei, irmãos, no que é que você tem gastado o seu tempo, no que eu e você temos tido prazer, mas eu só sei dizer uma coisa para você: cuidado com os prazeres. Ele pode afundar a minha vida espiritual e afundar a sua vida espiritual. Muito cuidado. O verso 10: tu, porém, há uma expressão aí, tu, porém. Se usa a palavra grega de, que se traduz como mais, porém, para enfatizar o contraste com o descrito anteriormente. Ou seja, ele estava se referindo a Timóteo. Paulo, quando escreveu, que disse tu, porém, estava se referindo a Timóteo. Dessa maneira, se destaca a grande diferença entre Timóteo e os homens amantes de si mesmos. A vida de servo de Deus resplandece como uma luz em meio à escuridão. Era o verdadeiro servo de Deus. O exemplo de Timóteo é um convite a cada um de nós. Um convite a cada um de nós, os adventistas do sétimo dia, a viver de maneira distinta e da forma em que o mundo vive. Viver na contramão, viver o contrário de tudo que o mundo está apresentando para nós. Esse deve ser o estilo de vida do adventista do sétimo dia. É o contrário. Se o zap está na moda, nós temos que viver ao contrário. Tudo que está na moda no mundo, os adventistas do sétimo dia têm que fazer ao contrário. Devemos viver em
focados em Cristo e não em nós mesmos. O nosso foco deve ser Jesus Cristo. Devemos governar os nossos impulsos com a ajuda do Espírito Santo, que tem trabalhado constantemente, e não ser intemperantes. Devemos amar a Deus e a seus preceitos antes que aos prazeres do mundo. Verso 10 diz: tem seguido o meu ensino, conduta. Sem dúvida, os ensinamentos e a vida de Paulo eram um contínuo estímulo e um modelo que Timóteo deveria imitar, e que ele, Timóteo, imitava. Ele sempre procurava imitar Paulo. Os ensinamentos, doutrina e a maneira de viver, conduta, sempre devem estar na mesma direção e não em contradição. Nossos atos devem confirmar o que expressamos com as nossas palavras. Ou seja, devemos viver o que pregamos. Viver o que pregamos. Nesse sentido, nós, adventistas, temos o privilégio de contar com a mensagem de reforma de saúde. Mas não basta possuir, conhecer ou ensinar essa mensagem. Não basta. É nosso dever praticá-la, de tal modo que possamos ser uma luz na escuridão. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas se você for analisar, se você perceber, na revelação que foi concedida em 1863, Ellen G. White diz o seguinte: foi-me mostrado que a intemperança prevaleceria no mundo numa proporção alarmante e que cada um que pertence ao povo de Deus deve tomar uma elevada posição quanto à reforma dos hábitos e práticas. O Senhor expôs perante mim um plano geral. Foi-me mostrado que Deus daria ao seu povo, que guarda os seus mandamentos, uma reforma alimentar, e que quando eles a recebessem, suas enfermidades e sofrimentos deveriam diminuir. Mostrou-me que esta obra progrediria. Conselhos sobre regime alimentar, página 482. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que alguns com conhecimentos, mas muitos ignorantes, vivem em violação às leis por ele estabelecidas. Diz: e motivo por amor e piedade para com a raça humana faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde e conselho sobre regime alimentar 69. Deus tem permitido que a luz da reforma de saúde brilhe sobre nós nesses últimos dias, a fim de que, andando na luz, escapemos a muitos dos perigos a que estaremos expostos. Conselho sobre regime alimentar, página 22. O ato em si, nós vemos aqui, é o que nós devemos praticar. Quem deveria repousar jamais lucrar. Eles estão vivendo como capital emprestado, nós vimos. As pessoas estão a cada dia que passa sendo instruídas, sendo orientadas. Olha, irmão, se você perceber, até hoje os meios de comunicação têm publicado que o melhor estilo de vida, a melhor maneira de se viver, eles têm apresentado, não têm o conhecimento que nós temos. Mas, infelizmente, cada dia que passa, nós nos tornamos
mais e mais glutões, mais e mais amantes do apetite. Queridos, a palavra de Deus, ela, através da Escritura de Profecia, tem nos ajudado e tem nos orientado, mas infelizmente nós não estamos praticando. E isso tem afetado a vida de todos os seres humanos. Agora precisamos estar atentos quanto aos nossos hábitos, aos nossos costumes. Só iremos para o céu mediante um caráter provado por Deus. Um caráter provado por Deus. Romanos 8, 29 realça a ação complexa que Jesus Cristo cumpre na transformação do caráter. O texto diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro entre muitos irmãos. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o céu. Não iremos levar nada. Mas sabe o que é? Nada. Nada além do nosso caráter. Muitas vezes nos preocupamos com os bens. Muitas vezes nos preocupamos com a nossa aparência. Muitas vezes nos preocupamos com muitas coisas por aqui. Até valorizamos mais do que a própria transformação do nosso caráter. Mas nessa manhã sai daqui com a certeza que para o céu você não vai levar bem nenhum, a não ser o seu caráter, o caráter de Jesus Cristo refletido em mim e em você. Essa é a única herança que nós iremos levar para o céu. A menos que a imagem moral de Deus se veja no homem, nunca poderá entrar na cidade de Deus. A vida é um pedaço de mármore no qual devemos modelar, cinzelar, esculpir o nosso caráter através da graça de Cristo, a fim de fazermos parte da família celestial. O caráter é uma vitória, não um dom, diz o provérbio de Deus. O bom caráter é mais precioso que posses mundanas, e a obra de formá-lo é mais nobre, é a mais nobre obra na qual se possa empenhar os homens. Todas citações de L.G. White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 545. Hábitos de vida que devemos ou que revelam o nosso caráter, o caráter que temos. Hábitos de vida que revelam o nosso caráter, o caráter que temos. O que fazemos com o corpo, tempo, talentos e bens revela o caráter que estamos desenvolvendo. Tanto os pobres como os ricos, eles estão decidindo o seu próprio destino eterno e provando se são súditos aptos para a herança dos santos na luz. Os que fazem de sua riqueza o uso egoísta desse mundo revelam grupos de caráter que mostram o que fariam se tivessem maiores vantagens e possuíssem os tesouros imperecíveis do reino de Deus. Cada ato da vida, por menor que seja, tem sua influência na formação do caráter. Todas as citações de caráter e personalidade. Já vai fazer meia hora. Volume 2, 545, Conselho sobre Mordomia, página 130.
Queridos, o ato em si de dar, de doar, mostra que caráter Cuidado pra não aparecer teu nós dedo. temos. Aí, pode fechar agora. Uma das notáveis características de Deus É 35. está relatada no livro de Apocalipse, capítulo 13, do verso 1. Ele deu-se a si mesmo pelo homem, desde o princípio do mundo. Deu-se a si mesmo. E o caráter após o pecado? Como é que ficou? Como tem sido desenvolvido o meu e o seu caráter? O que tem acontecido conosco? Queridos, a entrega total é um resultado do amor individual a Deus. A mordomia, ou seja, o uso sábio e sem egoísmo da vida, demonstra o grau em que uma pessoa tem se rendido a Deus. O sábio uso da vida, página 29. A liberalidade visa ajudar-nos a desenvolver um caráter aprovado para o céu. A liberalidade. Cristo não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. Durante o período da manhã, nós vimos nas orientações da recapitulação da lição sobre a obra do Espírito Santo na transformação do nosso caráter, porque Ele é o responsável em fazer essa transformação, em fazer com que o caráter de Jesus Cristo possa ser refletido em nós. O caráter nobre é ganho por esforço individual e não coletivo. Muitas vezes você pensa que ao vir à igreja, ao participar das programações, ao estar envolvido, o seu caráter será transformado. Está se enganando. Não é assim. A transformação é individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Não é coletivo, não. Deus dá os talentos e as faculdades mentais e nós formamos o caráter. Nós formamos o caráter. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que o homem pudesse tornar-se como seu Criador. Livre do egoísmo, livre do eu, livre de pensar só em si e pensar também nas outras pessoas. A glória do Evangelho é ter ele base no princípio de restaurar na raça caída a imagem divina, por uma constante manifestação da beneficência, mordomia, prosperidade, página 14. E tal princípio significa ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Já estamos encerrando, mas eu gostaria de contar uma história para vocês. Em janeiro, quando nós fomos para São Paulo, eu estive pregando lá nas igrejas da Assembleia de Deus, conheci o pastor Anacleto. Esse é um baiano, ele é uma pessoa muito espiritual. Assembleiano, não daqueles que gritam, que, sabe, chama atenção. É uma pessoa realmente espiritual. E na ocasião que estivemos lá, eu estive na casa dele, a gente conversou bastante, ele esteve lá na casa que eu estava umas 3 vezes. E eu não duvidava assim do caráter, da sinceridade daquele homem, apesar de ser um líder religioso em uma igreja que não tem o mesmo princípio que a nossa, mas eu percebi nele um homem bom. A semana passada o Piano me ligou e falou que por causa de problemas com os líderes da sede da igreja em São Paulo,
o líder da igreja dele pediu para que ele retirasse a placa da igreja dele. Vamos lá para ele colocar a placa da igreja do certo dia, né? E aí o meu cunhado estava dizendo para mim que eles se desentenderam lá porque os líderes lá de São Paulo queriam que ele fizesse algo que ele não estava de acordo, então por isso ele resolveu, junto com as duas igrejas que tinham próximas, a tirar a placa da igreja. E aí o meu cunhado estava falando que estava pedindo a Deus para que Deus revelasse para ele o nome do novo ministério que eles irão criar. Porque precisa ser registrado, lá a igreja não pode ser aberta de qualquer maneira, tem que ter registro, tem que ter as pessoas que são responsáveis e tal. E ele me contando essas coisas. E eles têm o costume de ver nós, como somos pessoas que andam pregando por aí, de chamar as pessoas de profeta. E ficam chamando as pessoas de profeta. Toda vez que eu ligo para ele, ou que ele liga para mim, ele diz: e aí, profeta? Fala, profeta, fala, profeta. E Anselmo, esses dias, foi para lá. Como vocês sabem, Anselmo já vai fazer 30 vezes que está em São Paulo. E a minha cunhada chamou a minha esposa Alice para ir em um culto em Campinas, o qual esse pastor iria pregar, não na igreja dele, em outra igreja. E eles foram. E nisso, aquele pastor, ele pegou muita amizade com Anselmo. E vieram conversando e brincando. E aí, ele começou a chamar Anselmo de profeta. Isso antes da cirurgia que Anselmo fez, né? Um dia desses aí para trás, que ainda está indo fazer revisão. E começou chamando Anselmo de profeta, chamando Anselmo de profeta. Depois vocês vão entender porque eu estou contando essa história. E depois da cirurgia, semana passada, ele foi visitar Anselmo. E lá ele pediu para que pudesse orar por Anselmo. Anselmo, quando terminou o culto, por isso que ele se engraçou, ele olhou para o pastor e disse assim: você não é fraco não, porque Anselmo viu ele pregando, né? Aí disse assim para ele, se empolgou, né? E aí foi lá. E aí no dia que ele foi fazer a visita, que foi orar por Anselmo, quando terminou a oração, o meu cunhado pegou 2 litros de Coca-Cola desse tamanho. E aí botou no copo dele, do pastor, e botou no copo do meu cunhado. E aí Anselmo, que não é bestinho um pouquinho, chegou junto do pastor e olhou para ele e para o meu cunhado e fez assim: profeta não toma Coca-Cola. Remole uma criancinha de 4 anos, irmãos. Isso é o princípio. Isso é ser educado no princípio, irmãos. E muitas vezes nós falamos aos adultos, aos conscientes, às pessoas que fazem parte do nosso meio há anos. Deus usa uma criança para falar e pregar para aqueles. Sabe o que ele disse, irmãos? Bate, pode bater que você está certo. Isso foi o que o pastor respondeu para ele. Nós é que devemos tomar vergonha na cara. E ele compreendeu que foi Deus que havia enviado através daquela criança aquela mensagem. Profeta não toma Coca-Cola. Então, queridos, você é um sacerdote de Deus. Você faz parte da nação santa. E cada dia o nosso caráter precisa ser transformado. Cada dia a nossa vida precisa ser transformada. As nossas faculdades mentais precisam estar cada dia limpas, para que possamos ter um melhor entendimento, para que possamos ter uma melhor compreensão, para que possamos fazer melhor a vontade de Deus, para que possamos adorar ao Senhor de uma melhor maneira. Eu não sei, irmãos, como está o seu caráter. O que é que você tem apresentado e refletido para as pessoas?
O que é que as pessoas têm visto em você? Agora pela manhã, irmãos, eu fiquei muito triste. Eu até me emociono, irmãos. Como está o caráter de vocês, às vezes, irmãos, as pessoas do mundo não têm responsabilidade nenhuma. Elas só querem ver o seu mal. E muitas vezes nós nos envolvemos, irmãos, essas coisas que têm feito mal para nós. Os jovens, eles têm sido influenciados por essas coisas ruins. Olha, irmãos, a igreja tem que tomar uma posição a respeito de uma jovem. Uma jovem dessa igreja. Mas é de cortar o coração. Eu não sei se vocês estão sabendo, irmãos. Nós não iremos expor isso aqui. Mas você tem muito cuidado com o que você faz com o seu celular, através dessas redes sociais, porque as pessoas do mundo não têm compromisso, irmãos. Elas só querem defamar você. Olha, irmãos, quando a gente dá um conselho a um jovem que não se envolva com as pessoas do mundo, os jovens às vezes se revoltam e dizem que a igreja são piores, irmãos. Não, as consequências que você vai colher são drásticas, são terríveis. Irmãos, quem tem um bom caráter, quem desenvolve o caráter, quem vive em comunhão com Deus, quem procura estudar a Bíblia, quem procura fazer a vontade de Deus, irmãos, não tem tempo de estar tirando foto em frente de espelho, irmãos. Não tem tempo para isso. Irmãos, cuidado, irmão. Não se exponha a tal coisa. Não faça isso. Isso, irmãos, é de cortar o coração. Então, queridos, você deve apresentar para Deus o melhor de você. E nunca se esquecer, irmãos, do que a palavra de Deus te orienta a fazer. Nunca se esquecer, irmãos, do que o seu líder diz para você. Porque sempre, irmãos, às vezes as pessoas dizem que o conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas, irmãos, você pode prestar atenção que sempre nós temos razão. Sempre nós temos razão. É por isso que Deus não aprova, irmãos. Eu estou falando da semana passada, irmãos. Nós tivemos um dia abençoado. Irmãos, um dia em que provamos que um dia podemos estar também unidos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. E isso vai acontecer. Você queira ou não participar da família que irá morar no céu, irmãos, vai acontecer em breve. Jesus vai voltar. Irmãos, não falta mais nada para isso acontecer. Jesus está às portas. E nós sairemos para o céu se refletirmos o caráter de Cristo. O nosso caráter, irmãos, ele pode influenciar muito na vida das pessoas. Então, a minha oração é que Deus possa cada vez estar moldando o nosso caráter. E cada dia Ele possa estar transformando a nossa vida. Para que possamos, irmãos, estar tomando os cuidados necessários para nos preparar melhor para o céu. E quero fazer um pedido aos pais. Pais,
Oriente os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Veja. Acompanhe o que ele tem feito. Não deixe ele por conta de si. Porque se você não orientar, o inimigo ele tem apresentado várias formas para que ele seja orientado. Esse é o meu desejo. É minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que pudéssemos ficar de pé para a gente encerrar o culto dessa manhã fazendo uma oração. Senhor eterno, como tem sido difícil viver sobre esses últimos dias. Lembra um trecho do Senhor em que fala que toda tendência é para o mal, Senhor. As pessoas que estão sendo influenciadas, Senhor, para pensar só em si. Mas nessa oração queremos clamar a tua misericórdia, para que o poder do Espírito Santo possa alcançar os nossos corações. Ó Deus eterno, para que a tua igreja seja preservada, para que o teu nome seja exaltado, para que nós possamos ter um caráter transformado, para que a cada dia possamos nos preparar melhor para o Senhor. Clamamos a tua misericórdia, Senhor, para que se há entre nós alguém precisando do toque do Espírito Santo em seu coração para fazer uma transformação, para abandonar um pecado acariciado. Ó Deus eterno, clamamos para que a tua misericórdia alcance essa vida nessa manhã. Para que, Senhor eterno, essa pessoa não venha se perder. Clamamos a tua misericórdia, Senhor, porque vivemos em um mundo afetado pelas obras do inimigo. E é muito difícil de viver. Mas pelo amor que tu tem por cada um de nós, pelo sangue precioso de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós queremos te pedir, Senhor, que por favor nos ajuda nessa caminhada difícil. Nos ajuda, Senhor, a ter mais fé. Nos ajuda, Senhor, a ter mais união, a ter mais comunhão contigo. Mas por último, agora queremos te pedir, Senhor, que pelo amor e misericórdia que tem por cada um de nós, perdoe todos os nossos pecados. E nos ajude a viver a cada dia mais, buscando estar na tua presença, guardando a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.